Sextou com comida da Bahia, vinho pode. Desculpa aí, tivemos uma falha na hora de convidar o nosso participante da live hoje, né? Mas vamos tentar de novo convidá-lo e falar um pouquinho sobre esses queijos, os pães, o vinho. Mas vamos convidar logo para ver se agora a gente consegue falar com ele um pouquinho. Espera aí. Não está aparecendo. Aí, vamos ver agora. Será que agora vai? Olha, agora foi. Boa noite, Jailton. Tudo bem? Obrigado por você estar com a gente em pleno jogo do Brasil. Muito obrigado. Daqui a pouco começa a emoção. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Miguel. Boa noite, Comida da Bahia, os seguidores. Tudo bem? Tudo tranquilo, graças a Deus. E você tá onde? Você tá falando da onde? No momento eu estou em Salvador, mas estou voltando para a Fazenda hoje ainda, depois do jogo. Então vamos falar um pouquinho. E a Fazenda fica onde? A Fazenda fica em Riachão do Jacuípe, a região nordeste da Bahia, né? Semiárido. É a Caatinga, né? Exato. Pois é, a gente estava falando aqui agora sobre isso, sobre o seu queijo Barriguda, que é um queijo que ele traz as origens da sua região, com a casca daquela árvore maravilhosa, que tem até mito na cidade. Conte um pouquinho aí desse queijo Barriguda e as premiações que ele tem e todas essas premiações que você tem, que o pescoço nem consegue mais segurar essas medalhas todas. Quando a gente encontra o homem lá na exposição, ele está assim, está ficando arreado de tanta medalha que está carregando. Estou ficando com torcicolo, com certeza. Pois é, a Queijai, graças a Deus, está fazendo muito sucesso e está conseguindo algumas premiações, algum destaque. Fruto do trabalho, não só meu, mas tem uma galera por trás, né, que ninguém faz nada sozinho. Acho que a coisa começa desde o solo, passando pela pastagem, pela vegetação, pelo manejo lá dos vaqueiros, pelo meu pai que gerencia tudo, as meninas que me ajudam na produção, eu que faço a gestão e a produção também da receita dos queijos. Acho que esse esforço conjunto é que dá um resultado, né? E já conseguimos 35 premiações com nossos produtos, graças a Deus. Parabéns. Tem sendo destaque aí na região e no Brasil também. Parabéns, parabéns. E nós somos testemunha que nós estivemos lá, né, na fazenda e vimos o capricho, o zelo, o carinho e todo o cuidado com tudo lá é manejado, né? A seriedade da produção. E agora eu quero que você fale um pouquinho da inspiração que você teve para fazer esse queijo aqui Barriguda, que com esse vinho italiano, eu vou te falar, fecha uma noite perfeita. Conte um pouquinho desse queijo. Pois é, o queijo Barriguda é uma parceria minha com a Maga do Queijo, a Marli Leite, que foi para lá, para a fazenda, me deu uma consultoria, me ensinou alguns queijos, e a gente sempre tenta fugir um pouquinho da receita tradicional, né? E tentar dar a nossa cara, criar o nosso queijo original. E o Barriguda foi um desses queijos que saiu, é um formato diferente, é um formato cilíndrico, uma peça de 1 quilo, que é um formato tubular, que é pouco comum nos queijos, né? Mas ele tem a casca mofada, é maturado por 45 dias. Só usamos 4 ingredientes nele, que é o leite integral das nossas vacas, não compro leite de outros produtores, é só das nossas vacas. O pingo, que é o soro fermento da produção do dia anterior, então acaba sendo um subproduto do nosso próprio leite, que aqui o pingo é uma cultura de bactérias, né, presente no nosso leite, que vai dar sabor ao queijo do dia seguinte, sal e coagulante. De fora, somente o sal coagulante, porque não tem jeito, a fazenda não consegue produzir esses 2 produtos que são fundamentais para fazer o queijo. Mas é um queijo que tem esse formato diferente, a maturação de 45 dias no microclima, com a umidade mais elevada, deixa ele com a casca mofada, e o mofo não é um mofo comprado, um mofo francês, um mofo italiano, é um mofo natural do nosso ambiente, que surgiu lá na nossa câmara de maturação, junto com o leite e a vegetação que tem na propriedade, que vai expressar o sabor do terroir da nossa caatinga, né? Então, o queijo que tem essa inovação, tanto em sabor quanto em aparência. E, graças a Deus, é um dos nossos queijos mais premiados. Já tem 3 medalhas de ouro, nacionais, estaduais, nordestina, e já tem uma medalha de bronze no concurso regional. E quando você falou que ele é diferente, se você olhar assim, parece até um tronco.
Sabe quando a árvore ela cai, você tem que cortar, serrar e que fica aqueles troncos? Ela lembra um pouquinho. Agora eu quero saber, como é que entra a casca da árvore barriguda aqui na produção desse seu queijo? Na verdade, não tem exatamente a casca da árvore, né? A barriguda foi só o nome, uma Ah, homenagem. foi? A caatinga entra aí não como um ingrediente, mas como um complexo de sabores, que é o no terroir, né? Que vai expressar nesse queijo o sabor da caatinga, mas não há uma ligação direta da árvore barriguda, dos ingredientes ou do queijo. Então é mais uma homenagem no nome. Ah, interessante, porque assim, na vez que eu experimentei ele e que eu me apaixonei, ele tem um gosto terral, assim, de terra. Por isso que eu falei assim, olha, ele deve usar em algum momento a casca, ou para maturar o queijo em cima da casca, como o pessoal usa as barricas, as madeiras de carvalho, né? Que bota os queijos nas madeiras de carvalho para poder maturar. Aí eu pensei que você maturava naquela casca da barriguda. Não, Ó, não, a não. dica. Pois é, é só uma homenagem ao nome mesmo, mas a aparência dele também lembra um pouco a barriguda. Tem épocas que ele não fica o cilindro perfeito, que ele fica um pouquinho barrigudo, literalmente. Então lembrou muito o tronco da barriguda também. Mas é o terroir da caatinga, não só da barriguda, mas de toda a vegetação da caatinga, que está expresso aí nos queijos. As nossas vacas, como elas pastam livres, no pasto vai ter não só o capim plantado, que é os capins que nós plantamos, capim búfalo, orocloa, green panic, mas vai ter também vegetação nativa, as folhas das árvores, inclusive da barriguda, vai ter a folha do icó, que é uma vegetação nativa que é riquíssima em proteína e faz as vacas produzirem mais leite. Vai ter a catingueira, vai ter o gravatá, o caroá, uma série de plantas da caatinga que as vacas, em determinados momentos, elas vão pastar e comer um pouco de cada uma daquilo ali. E nessa mistura de saladas do pasto, vai dar um sabor original para esse leite e para esse queijo. Ai, que barato, que massa, incrível, incrível ver isso. Os queijos de vocês são maravilhosos. A Queijai tem quanto tempo que está A produzindo? Queijai é bem nova, Gabriela. Ela tem apenas 6 anos. Nós começamos na pandemia. Quando você foi lá, a gente pôde contar essa história, né? É bom repetir para os seus seguidores aí, quem não assistiu ainda. Mas ela tem 6 anos. Começou na pandemia, meio que por acaso. O comprador do nosso leite começou a baixar o preço do leite e chegou um momento que nem ele não conseguia mais comprar, porque nem ele estava vendendo, né? Ele também produzia queijo, né? E aí comprava o nosso leite no curral, levava e produzia. Mas parou, o comércio parou totalmente e acabou que nós tivemos que dar uma outra vazão para esse leite. E aí começamos a fazer nossos próprios queijos a partir daí. E aí foi crescendo, erramos muito no começo, às vezes o queijo saía muito ruim, então eu senti necessidade de aprofundar conhecimento, mas como estava tudo fechado, eu busquei conhecimento na literatura, os livros na internet, em vídeos, o que eu tinha virtual, eu consumi tudo que eu achei, para poder melhorar a qualidade desse produto inicial. E aí foi ladeira acima, graças a Deus. E hoje em dia você também ministra alguns cursos, também participa de algumas ações assim nesse sentido, né? Eu faço consultorias. Cursos ainda não, até não tenho nem preparo para dar cursos mais técnicos, mas a consultorias para fazendas que produzem leite, mas que ainda não fazem queijo, principalmente essas, é o nosso público-alvo, a gente dá essa consultoria e consegue fazer com que eles peguem os atalhos, aprendam com os meus erros e já Baseado saiam na lá sua na frente na experiência. produção. Vão aproveitar da minha experiência, dos meus erros, para poder já sair lá na frente, já poder começar com um produto de qualidade. E tem alguns exemplos de consultorias que eu dei aqui, que o pessoal já começou no primeiro ano já ganhando prêmio, já tem gente aí com 4 prêmios em menos de um ano de produção. Pô, que massa. Agora, Jailton, quantos queijos você produz? Variedades de tipos, assim. Você falou sobre que pesquisou, teve algumas inspirações, mas você está produzindo quantos tipos de queijos? Olha, hoje nós temos um portfólio de enxugada, né? Que eu no começo saí fazendo muita coisa, testando, até para ver a aceitação do consumidor. Aí de enxugada agora, nós estamos com 11 a 12 produtos, entre queijos, iogurtes e doces, né? Produz manteiga também? Não, manteiga ainda não. O pessoal pede muito, mas não, manteiga não consegui ainda. Mas nós temos o queijo coalho, o queijo mussarela, apesar do que a mussarela tinham reduzido bastante. A intenção é deixar de fazer a mussarela em algum momento. Temos o Bursan, que acho que é o preferido do Comida da Bahia. Temos o iogurte grego, que é um produto novo. E temos os queijos. Aí vem uma série de queijos, né? O baiano meia cura,
o seu Guina, que é um queijo maturado e marinado ao vinho tinto, o sisal, que é um queijo que me agrada muito, é um dos meus preferidos. O barriguda, que é sucesso de premiação. Barriguda também Temos o vaquejada, que é uma massa filada maturada por 4 meses, também é um queijo bem interessante. E o faraó do sertão, que é um queijo mumificado. A gente enrola esse queijo literalmente numa atadura, numa bandana, e faz uma maturação dele fechado como se fosse uma múmia mesmo, né? Depois de 60 dias é que ele fica pronto. Esse é mais raro de ter porque ele dá um pouquinho mais de trabalho. Inspirado num queijo inglês, que é o queijo Stilton, né? Assim como o vaquejada foi inspirado num queijo italiano, que é o caciocavallo, mas a gente sempre dá a nossa mudada na receita. Não é uma cópia, não é um queijo tipo caciocavallo, tipo Stilton. São sempre receitas que a gente dá uma mudada para poder dar a nossa cara. Receitas originais. Você também tem o meia cura. Aqui eu tô com meia cura seu também. O baiano meia cura. Esse queijo tem feito bastante sucesso. Quantas premiações? Tem uma premiação de ouro aqui. Tem uma medalha de ouro no concurso baiano de queijo artesanal. E ele é um queijo que foi o caçula, né? E vamos falar um pouquinho também sobre o evento. Acho que ele ficou sem som aí, o som falhou. Não, travou. Ele travou, mas ele volta. Agora ele voltou. Piscou, aí, ó. Aí voltou. Viu, Jailton? Também fale um pouquinho sobre a importância desses eventos que reúne todos esses queijeiros e apresenta para o público final pessoas que não teriam acesso aos queijos, porque não estão ainda à venda alguns em lugares assim como mercados, são queijos artesanais. Isso. Né? Diga a importância. Vai ter um agora, se não me engano, em agosto, no mercado do Rio Vermelho, que é o 3º ano já, não é isso? Isso. Pelo menos assim, a gente não tem confirmação, porque é um evento proposto pelo Estado, e até o momento, pelo menos que eu saiba, não tem confirmação de data, mas a conversa é que seria em agosto, né? É o 3º Festival do Queijo. Além desse, tem outros festivais que têm participado aí. Recentemente teve o Simpósio do Vinho Nacional, né? Que foi realizado ali na Praça da Sé. Teve o participar ano passado também no Festival de Café Baiano, que também são eventos. Vai ter esse ano agora, né? Agora em julho, se eu não me engano. Julho? Eu não vi a data ainda. Mas são eventos que permitem que a gente saia das propriedades rurais do interior, que a maioria da produção de queijo artesanal é do interior, né? Geralmente é bem distante da capital, inclusive, mas esses eventos permitem a gente acessar esse mercado consumidor da capital, que é onde tem os paladares mais acessíveis, né, para queijos diferentes, principalmente. O perfil dos meus queijos, meu consumidor está majoritariamente nas cidades grandes. Feira de Santana, Vitória da Conquista, Juazeiro e Salvador, que é o pessoal que tem um paladar, às vezes, mais aberto para experimentar o novo, né? Claro. Como meus queijos são autorais, são inovação, eu tenho mais aceitação desse público. Apesar do que, no interior, eu tenho feito um trabalho de divulgação, e lá na minha cidade, em Riachão do Jacuípe, agora mesmo teve uma feira agropecuária, a Feitec, e aí os nossos queijos fizeram sucesso também. Claro, um volume menor, o público menor também, mas fizeram bastante sucesso. Tanto é que os maturados acabaram todos no meio do último dia do evento. Parabéns! Que massa! Ai, que legal! Agora eu também queria que você falasse um pouquinho sobre o quê? Da sua experiência como juiz. Eu acho que você já foi juiz de alguns campeonatos de queijo. Como é que funciona isso? Como é que a pessoa consegue botar o seu queijo nesses tipos de competições? Fale um pouquinho aí para as pessoas que estão curiosas, gente que tem seu queijo, mas não sabe nem como chegar nessas competições. Como é que funciona isso? Isso, já fui jurado de concursos de queijo em 5 ocasiões, inclusive 2 delas no Mundial do Queijo do Brasil, que é o concurso mais relevante que tem no país, né? E é uma experiência que, para mim, foi um crescimento muito grande, porque você está numa mesa ali, você prova 20, 25 tipos de queijo diferentes. Então, até para agregar na minha produção, me ajudou bastante. Ver essa gama de queijos e essa variação, queijo com defeito, queijo perfeito, queijo muito saboroso, um queijo mais ou menos, isso dá para a gente uma experiência muito boa. E para quem é produtor de queijo e que quer participar, quer ter uma divulgação dos concursos, tem que acompanhar, né, as redes sociais. Geralmente hoje a divulgação é basicamente nas redes sociais das principais instituições, né? A Sertão Brás, por exemplo, é uma delas, é uma associação nacional e faz o Mundial do Queijo do Brasil. Tem outras tantas, como o Prêmio Queijo Brasil, que ocorre em Blumenau agora em julho. Tem o concurso baiano, que está sendo organizado pela Associação Queijo Baiano. O Cealba Show, é o Senar que organiza.
Então, assim, são uma gama de concursos que o pessoal tem que estar acompanhando e inscrever nas datas, respeitando os prazos, inscrever o seu produto, preparar o seu queijo e preparar e mandar para esses concursos. Não só pela divulgação, caso ganhe um prêmio, que a divulgação é muito boa, ajuda no marketing, o consumidor acaba ficando com a confiança maior no produto, que está ali avalizado por um corpo de jurados. Aí, mas também, mesmo quando não ganha alguma premiação, ele recebe de volta um feedback desses jurados, uma ficha de avaliação, atribuindo notas e observações, inclusive de melhorias para aquele produto, para que numa próxima vez ele possa melhorar a qualidade, se já for bom, ou melhorar a qualidade a ponto de ganhar o prêmio, caso não tenha ganhado nenhum. Então, esse feedback para o produtor é muito relevante também. Não ganha, se não ganhar o prêmio, pelo menos ganha um conhecimento, uma bagagem para uma melhoria. A experiência. É bem legal. Gostei disso. Interessante. E você falou que a Queijos Baianos vai fazer um concurso, vai fazer por agora? Vai ter algum concurso do Queijos Baianos aqui? Eu não tenho essa informação, Gabriela, mas ano passado, durante o Festival do Queijo da Bahia, houve o concurso, né? O primeiro concurso de queijo artesanal. Foi nesse concurso, inclusive, que o Baiano Meiacura sagrou medalha de ouro. O Barriguda também ganhou medalha de ouro. O nosso iogurte grego, Queijai, que foi também um produto recém-lançado, ganhou medalha de ouro com nota máxima, com nota 100. Os jurados não tiraram nem um décimo. Eu tenho muito orgulho de dizer isso. E agora, em abril, o nosso iogurte grego, o mesmo que ganhou medalha de ouro no Baiano, ganhou medalha de prata no concurso mundial, uma premiação internacional. Além do nosso Selguina, que já é Selguina, que é maturado ao vinho, também ganhou medalha de bronze nesse Mundial. Mais uma vez, atestando a qualidade dos nossos produtos e nós ficamos muito satisfeitos com isso, né? Mas eu não tenho essa informação se vai ter novamente esse concurso. Eu acredito que sim. Agora eu vou te fazer outra pergunta que eu vejo de vez em quando. Eu perguntei, tem chefes de cozinha que utilizam seus queijos. Tem alguns restaurantes. Conte aí, assim, uma experiência, um prato que foi criado e inusitado com seus queijos. Tem o pessoal aqui do Bistrô Casa Tua, aqui no Caminho das Árvores, né? Alameda das Cajazeiras, se não me falha a memória. O Bistrô Casa Tua utiliza o nosso queijo sereno, que é um queijo de mofo branco, é muito semelhante ao camembert. Eles utilizam num prato com a massa folhada, com castanhas e mel. Fica um prato bem interessante. Em Conceição do Coité, que é uma cidade vizinha à minha cidade, também tem a restaurante Casa do Chefe, que o chefe Rui utiliza também o sereno em alguns pratos. Utiliza o barriguda também com uma demi-glacê de frutas vermelhas e o barriguda. Fica bem interessante também. Deve ficar mesmo. Então, assim, o queijo artesanal se aproximando dos chefes de cozinha e fazendo essas maravilhas, né, que eles preparam com o talento que eles têm. Esse seu primeiro prato que você falou aí, que você descreveu, ele ficaria muito bom com um vinho, um italiano que chama... Meu Deus, agora deu um branco. Um greco. Greco, não é greco? Da uva greco. Quando você descreveu, falou do mel, vinho branco. Eu acho que ficaria com o primeiro prato. Ficaria perfeito. As pessoas têm muito essa visão de que queijo combina com vinho tinto, né? Mas, na verdade, a grande maioria dos queijos combina mais com vinho branco. Mas, assim, a harmonização é muito pessoal, é muito paladar próprio. Você pode combinar com o que você quiser. Não tem muita regra. Desde que não conflite, que seu paladar aceite, que seja uma harmonização equilibrada, tá tudo vale. Esse vinho que a gente está tomando, ele é um vinho italiano. Ele tem corpo, ele é veludado, ele tem tanino, que fica perfeito com esse seu queijo barriguda, pelo terral que eu falo a você, que eu sinto quando eu como seu queijo. Aquele saborzinho um pouco de terra, aquela coisa defumada, aquela coisa forte. Ela combina perfeitamente com esse vinho aqui. Incrível. Verdade. Nesse caso aí, eu ia com vinho tinto. O barriguda, como ele tem a casca mofada, tem esses sabores mais intensos, ele vai combinar sim com vinho tinto. Você fez uma harmonização muito boa aí. E esse sabor terroso, eu costumo comparar isso com aquele cheiro de terra molhada quando chove. Isso. É um sabor que lembra um pouco aquilo, né? Tem gente que fala, lembra trufas, lembra nozes. Ele tem essa mistura, essa complexidade de sabores, principalmente na parte da casca. Eu sou muito louca por ele. Diga aí, Miguel, pergunte a Jailton sobre como está sendo a importância desse patrocínio, desse incentivo do Banco do Nordeste para Caatinga, para poder reflorar toda essa sua região aí, proteger cada vez mais. Edital com 60 milhões, esse terroir. Vamos participar aí? Tu fica curioso, eu queria saber mais informações.
Tem a matéria no Comida da Bahia lá, se você ler, já tem algumas informações. Eu também vou me aprofundar, mas é um edital não só para reflorestamento, cuidar de mananciais e nascentes, como também para produção, né? Para tornar produtivo alguma coisa e investir na produção. Na produção da região. Eu acho que se produz já queijo e tudo, eles ajudam, né? Ajuda a crescer cada vez mais com o equipamento. É o que eu acho, não sei. Não, é um edital, né? Que você deve ter um acesso a uma verba, e você tem um acesso à verba para poder aplicar de uma forma que consta nesse edital, né? Tem que fazer isso, isso e aquilo. Agora eu vou dar uma dica de harmonização, para a gente já quase encerrar a noite, que eu sei que o jogo é daqui a pouco, você ainda viaja para Riachão Jacuípe, mas vamos lá. Esse engarrafamento deixar, né? Mas vai. Quem tem fé, chega. Esse pão aqui é um pão meia cura, de produção artesanal, fermentação prolongada. Com essa cebola caramelizada aqui. E esse seu queijo barriguda em cima. E a gente com esse vinho, olha, eu vou te falar, assistindo o Jogo do Brasil, quero mais nada não. Coisa boa, hein? Coisa boa. E eu vou dar uma sugestão para o baiano meia cura. Experimente ralar ele, que você vai ver que o aroma dele vai incendiar seu ambiente. Sério? Ele ralado libera um aroma fantástico. Vai dar uma finalização para qualquer prato. Eu vou pensar num prato legal e vou fazer assim como você falou. Vou ralar e ter essa experiência. Incrível. Jailton, muito obrigada pela sua companhia. Muito obrigada por fazer essas maravilhas e tornar o nosso momento cada vez mais saborosos. E também obrigado por fortalecer, porque eu sei que vocês todos juntos, vocês são muito unidos, o pessoal do queijo. Eu estou vendo isso, eu vejo quando vocês se encontram nas feiras, o respeito que um tem pelo outro. Isso é lindo demais. Isso é muito bonito. Continuem assim, que a união faz a força. A turma do queijo virou uma família realmente. E cada vez mais vem chegando mais gente, agregando mais. A gente se ajuda, a gente viaja junto, tira dúvidas, se junta até para fazer compra coletiva de alguns insumos, ingredientes. Tem sido uma experiência bem bacana. Quando um não vai, leva o queijo do outro, né? Leva o queijo do outro, verdade. No concurso, né? Às vezes um vai, o outro não vai, aí um leva o queijo do outro, né? Exato. Agora no Mundial do Queijo eu fui com 2 caixas térmicas cheias do queijo do pessoal. Que massa, que massa. Que legal, que bom. Isso aí. Continua porque vocês vão crescer cada vez mais e vai precisar de outro lugar para botar essas medalhas, que no pescoço já não vai dar mais. Tá ficando difícil. Porque 6 anos, quase 7 anos de produção com 30 e tantas medalhas, isso é que é seriedade em produção. Muito, muito mais parabéns. Eu fico orgulhosa. Eu, como baiana, fico orgulhosa. Porque... Orgulho da Caatinga e do terroir, né? E do orgulho que durante muitos e muitos anos se pensava que era uma parcela de um bioma improdutivo e o sertanejo está mostrando que não é. Que é uma coisa que pode gerar muito lucro, né? E outra coisa, vocês que estão assistindo a gente rapidinho, Jailton, ficaram curiosos, querem descobrir Riachão do Jacuípe, vai lá no site. A gente fez uma matéria legal na Fazenda, da Queijai, tá lá também o material. E a gente fez uma matéria mostrando como é a cidade, como é receptiva, lugares maravilhosos para ficar, restaurantes, vários produtores incríveis. Eu amei sua cidade. Amei mesmo. Foi uma experiência maravilhosa por Comida da Bahia. E a gente espera voltar, porque ainda tem outros queijeiros que a gente tem que procurar lá, porque a gente já foi sinalizado. Verdade, vocês fizeram um trabalho bem bacana aqui de divulgação, hotelaria, produtor de mel, produtor de licor. A cidade tem muita coisa, principalmente essa época agora do São João, que estamos nos aproximando, esse fim de semana. Pessoal de Salvador, de Feira de Santana, de outras cidades, chega para Riachão para passar o São João. E, inclusive, a gente vai receber aqui um dia para fazer a visita guiada. No sábado à tarde vai ter visita guiada. Entre em contato comigo pelo Instagram da queijai.artesanais para poder conhecer a Queijai, conhecer a produção do queijo, degustação e também conhecer a Caatinga baiana. E a cidade está de portas abertas, vai ter muita festa, muito forró aqui, muito licor. O pessoal está convidado para vir para Riachão. Pessoal, o que vocês vão encontrar, né? A gente já esteve lá, Jailton leva a gente por meio da capoeira lá, aquelas trilhas que foram abertas pelo gado, no meio do que você olha assim, pô, se eu me perder aqui, só quem anda por ali é o nosso guia ali, porque senão, se perder, já era, né, Jailton?
As veredas da Caatinga, tão faladas nas músicas de Luiz Gonzaga, nas veredas que Lampião andou pela Caatinga, né? São as veredas abertas pelo gado e seguidas ali pelas pessoas também, que acabam ficando os caminhos marcados na Caatinga. É muito bonito, muito legal. Que massa, que bacana. Obrigado, Jailton, mais uma vez. Obrigado a todos que acompanharam a gente nessa sexta-feira maravilhosa. Obrigado aqui ao pessoal da Vinífera, com esses vinhos incríveis. A Esmeralda, que deu a dica do rótulo pra gente e que realmente fica perfeito com esse seu queijo barriguda. E muito obrigado por poder estar com a gente para contar um pouquinho da sua experiência para a galera aí do Comida da Bahia, né? Saúde, tchim, Saúde. Dá Boa um noite para vocês. Para esse povo que a gente vai sextar assistindo o Jogo do Brasil. 3-0 o Brasil hoje. É? Ô, Glória! Que seja assim. Deus escuta o homem, hein? Gol de Henrique, gol de Henrique. Uma boa noite. Quero agradecer a vocês do Comida da Bahia, que o trabalho de vocês é fundamental para a divulgação, não só de produtores de queijo, mas de toda a culinária da Bahia, que é muito rica e muito vasta. A Bahia tem o tamanho de um país, né? O tamanho da França. Então tem muita coisa boa para ser mostrada e vocês estão de parabéns por mostrar isso ao público, seguidores de vocês. Muito obrigado. E eu amo a minha Bahia. Valeu e obrigado por cada vez mais eu ter orgulho de ser baiana. Valeu. Vamos nessa. Tchau, Jailton. Tchau a todos vocês. Bora, Brasil! E não Bora, esquece. Brasil! Bora, Bahia! Valeu, tchau, gente.